Bom dia, boa tarde a todos, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez para a gente continuar. Essa é a terceira aula de rubro-negra, certo? Que a gente vai falar. Hoje nós vamos falar da remoção, né? Vamos ver a remoção sobre árvores rubro-negras, ok? Espero que as duas aulas tenham sido assistidas para a gente poder dar prosseguimento. Então vamos lá. O que a gente finalizou a aula passada, né, que a gente tem dois tipos de inserção. Inserção top-down e inserção bottom-up. Né, e a gente viu, né, a inserção de baixo para cima, bottom-up, né, ela gera uma árvore, né, que é um pouquinho diferente, que é um pouco diferente da outra árvore que a gente tem, né, quando a gente faz a inserção top-down, ou seja, a top-down, enquanto a gente vai descendo, a gente já vai ajustando a árvore. Então vejam que aqui alguns nós, então eu tenho alguns nós vermelhos em posições diferentes do que a gente teria normalmente, né? Inclusive a árvore do tamanho, no a árvore na altura negra, ela é um pouquinho mais baixa. Quando a gente faz top-down, né? Então a gente vai ver aqui, ó, nesta da esquerda aqui, ela vai ter 1, 2, 3, 4 filhos pretos, 4 alturas. Já na da direita a gente vai ter 1, 2, 3. Então a gente consegue ainda diminuir a altura da árvore. Então vamos lá. Desculpa a voz aqui, porque eu estou meio resfriado hoje. A remoção em árvore rubro-negra, então, pode ser realizada também com número logarítmico de operações, certo? Então, o procedimento de remoção, ele é composto tanto do ponto de vista parecido com a ideia de inserção, né? Então a gente tem uma etapa de remoção de árvore binária e de busca, seguida uma etapa de balanceamento, tá? Caso haja necessidade do balanceamento. Parecido com a ideia da AVL, né? Então, assim como a inserção, a realocação e as rotações são usadas para a recoloração, tá? E as rotações são usadas para manter as propriedades vermelha e preta. Lembrando que as propriedades vermelha e preta, elas são usadas para que a gente possa manter a árvore balanceada ou equilibrada, tá? Então lembra que na inserção a gente verifica a cor do tio para decidir o caso apropriado. Já na operação de exclusão, vamos verificar a cor do irmão para decidirmos o caso apropriado, né? A propriedade principal que viola após a inserção são 2 vermelhos consecutivos. Então, o que a gente vai perceber é que essa é a principal violação, tá? Na inserção. Na remoção, a principal propriedade violada é a alteração de altura dos pretos nas subárvores, tá? Pois a exclusão do não preto, claro, causa redução da altura de pretos em o caminho da raiz para a folha. Então vejam que
Se na inclusão a minha preocupação era com o tio, tá? Na remoção eu tenho que olhar para o irmão, para não deixar que a quantidade de nós pretos, né, a altura preta, né, se reduza. Bom, então vamos lá. Se estivermos excluindo um nó que tem 2 filhos, usamos a mesma estratégia usada nas árvores binárias de pesquisa padrão. Substitui o nó pelo elemento de menor valor da subárvore direita ou da subárvore esquerda. E aí exclua o elemento do MDM. Então, é o mesmo passo, né? Substitui o nó pelo MDM e depois substitui o nó, o nó que foi lá substituir o nó que eu quero. A gente viu também, lá na exclusão, na remoção de árvore binária de busca, que esse papel do MDM, né, eu posso encontrar ou uma árvore, ou uma nó-folha, ou um nó que só tem um filho. Né? E aí eu posso, quando for remover, excluir esse elemento, que já substituiu lá, eu posso reaplicar a mesma ideia, né? Se for folha, remove a folha, se não for folha, vai buscar o MDM, ok? É, então, quando executamos esta operação de exclusão padrão na árvore binária de busca, sempre acabamos excluindo um nó que é folha ou tem apenas um filho. Então, neste caso, né, só precisamos lidar com casos em que um nó é folha ou tem um filho, correto? Então, o que a gente vai ver, né, se o nó é folha, ele pode ser preto. Agora, se ele só tem um filho, ou se ele é folha, ele pode ser vermelho, tá? Mas se esse nó só tem um filho, ok? Se um nó só tem um filho, esse nó é preto. Deu para entender? Então você já vê o nó ser excluído. E o filho que substitui V. Observe que U passa a ser null, né? Quando V é um nó folha, o V é o nó que eu quero ser excluído. E a cor do null é considerado preta. Então vamos lá. Então, esse elemento mínimo, máximo, né, o MDM, ele pode ser um nó folha, vermelho, um nó preto com um único nó folha, vermelho, ou um nó folha preto. Então, eu tenho só esses 3 casos. Deu para entender, né? Porque o MDM vai substituir o nó que eu quero remover, né, sem mudança nenhuma, e eu chego no MDM, que é o que eu realmente quero remover. Então, caso a remoção seja feita de um nó vermelho, que é uma nó folha, então não tem nenhum problema, certo? Então veja, não vou encontrar problemas aí.
Se o nó a ser removido for o nó preto e tem um fio vermelho, certo? O que a gente precisa, de novo, né, é encontrar o MDM, né, porque ele não é folha. Então, se eu for buscar o MDM, obviamente que ele vai me achar exatamente, né, o nó vermelho, e aí substituo, certo? E removo o nó vermelho. Então, também não tem problema, ok? Então, nesses dois casos, onde o nó a ser removido, certo? É o nó folha, vermelho, ou o nó a ser removido é o nó que tem um único fio e esse único fio é folha. Então, a diferença é que eu vou esse único fio é folha e é vermelho. Então, a única diferença é que eu vou fazer a substituição, né, eu vou fazer o MDM, copiar e etc, etc. O caso 3 é quando eu quero remover um nó preto, tá? Ou esse é um processo mais complexo um pouquinho, né? Então, existem algumas técnicas que a gente pode fazer, certo? Então, a exclusão de um processo, a exclusão neste caso é um processo bem complexo. Então, quando um nó preto é excluído e substituído por um filho preto, o filho é marcado como duplo preto. Então, vejam, eu tenho um nó que eu quero excluir e ele é preto, certo? Então, eu quero excluir, por exemplo, o 20 aqui, tá? E aí, para manter, eu marco ele como duplo preto, certo? Ele é um null, tá? E duplo preto. E agora a tarefa principal é converter este duplo preto em preto simples. Bom, então o que acontece? Se um nó preto for removido, certamente a quantidade de nós pretos em pelo menos um dos caminhos da árvore foi alterado. Para manter a propriedade 5, adicionamos um nó preto extra ao nó excluído. Chamamos de nó duplo preto. Isso vai implicar em que algumas operações de rotação ou alteração de cor sejam feitas para manter o balanceamento da mesma. Para isso, temos 8 casos a seguir, tá? Para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, a gente vai seguir os 4 casos, igual a gente fez na inserção. Inserção também é a mesma coisa, né? Eu olho o tio, mas se eu for o nó direito, eu vou olhar o tio esquerdo. Se eu for o nó esquerdo, eu vou olhar o tio direito. E aqui são 8 casos. Então, tem um espelho aí, ok? Bom, então, se o irmão é vermelho, então, eu estou tirando um nó preto, certo? Então, no caso aqui, eu vou apagar o 10. E
O irmão, que é o 30, é vermelho, ok? Então, a gente troca a cor do pai, que é o 20, e do irmão, que é o 30. Executamos a rotação para a esquerda em 20. Isso vai reduzir o caso 3.1 para os outros, reduz o caso 3.1 para o caso 3.2, 3.3 ou 3.4, que a gente vai ver em seguida, certo? Então, o passo é esse. O irmão é vermelho, esse nó ser removido, ele entra como duplo preto, certo? Então, vejo que essa é a importância do nó nulo ser considerado preto, né? Que é para o caso da remoção. E aí, eu troco as cores e faço a rotação. Então, 20 subiu, então aqui eu vou ter uma rotação, tá? E a gente vai olhar depois com mais calma, mas o que, que vai acontecer aqui, certo? Se eu tenho aqui, o que, que eu passo a ter? Ó? 1, 2, do 30 para o 25 são 2, tá? E do 30 para o null, né? Desculpa, para o 30 para o 35 são 1, 2 e 3. Do 30 para o 25 são 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. E do 30 passando para o 20 para esse lado esquerdo, vai ficar 1, 2 e 3, certo? E agora, o que, que a gente faz? Vamos transformar esse duplo preto num preto. Né? Como? Mudando a cor do 20. Tá? Então, lembrando que antes eu tinha 1, 2, 3, lá no começo aqui, ó, 1, 20, 10 e null, 20, 10 e null, 20, 25 e null, 20, 25 e null, 20, 35 e null, 20, 35 e null. Então, agora a gente vai transformar esse 20, esse duplo null em null, fazendo a mudança de cores novamente, do 20 e o 25, tá? E aí eu consigo eliminar um preto do null, e aí a árvore volta a ser normal. Deu para entender? Então tem um processo de remoção, tá? Onde eu gero um duplo null. Se o irmão for vermelho, a solução é simples, ou razoavelmente simples, tá? Troca cores, substitui ou rotaciona e depois troca cores de novo. Deu para entender? Então, remoção, primeiro caso 3.2a. Os dois filhos do irmão são pretos, certo? Então, é, vamos lá. Então, nesse caso, o pai pode ser vermelho ou preto, tá? Porque quando os dois filhos são pretos, eu posso ter um pai vermelho. Ou quando os dois filhos são pretos, eu posso ter um pai preto, tá? É, então, a gente troca a cor do irmão para, veja que eu quero remover, e aí, aí eu vou remover, quando eu trocar a cor do irmão para vermelho, então,
desculpa, quando eu trocar a cor do irmão D, tá, para vermelho, eu posso eliminar, como eu eliminei um preto, eu posso eliminar o outro duplo preto, que está em A, certo? E se o pai for vermelho, eu troco a cor do pai para preto e tudo volta ao normal. Entenderam? Então, aqui eu tenho o duplo, eu apaguei, o duplo A ficou, o A ficou com duplo preto, ok? E o irmão é preto. Então vejam que o primeiro caso, o irmão era preto, né? Mas ele não tinha filhos. E aqui eu tenho os dois filhos do irmão são pretos. Então faço aqui, troquei, e se o pai for vermelho, pronto. Ou eu troco a cor do pai para preto e acabou. Tá? Bom, os dois filhos do irmão são pretos, então os dois sobrinhos são pretos, tá? Trocamos a cor do irmão, então vou remover o 10, ele fica com duplo preto, e eu troco a cor do irmão para preto, tá? E aí eu coloco o duplo preto no pai. Então, eu tirei o duplo preto daqui, porque neste caso o pai também é preto, né? Então eu estou botando mais um preto no pai. Se o pai for vermelho, eu botar um preto no pai, eu acabo vermelho, ele vira preto. Se o pai for preto, eu vou botar um duplo preto no pai. E aí eu vou repetir o processo 3.1 para o pai duplo preto. Então o que eu estou fazendo? Eu estou subindo o nível e executando, e executando exatamente o processo do duplo preto. Ó, né? O que faz o duplo preto? Para eu remover, eu tenho que fazer alteração de cor do irmão, né? Para tirar o duplo preto. Então vamos supor que aqui era o pai. Eu vou olhar o irmão do pai, o tio, né? Ok? Olhei o irmão. Se ele for vermelho, eu troco, né? É, é, toco de cores, faço a rotação e removo o duplo preto, tá? Se ele for preto, executa de novo o mesmo processo. Duplica, torna o pai duplo preto, torna o irmão vermelho, eu fico vermelho e subo o duplo preto para o pai. E aí eu continuo o processo, tá? Então vou ter que fazer recursão para ir subindo o duplo preto até remover esse duplo preto. Então a ideia é, encontrei um duplo preto, eu vou tentar removê-lo ou para cima, né, ou para baixo. Tá. O caso 3.3. Então, nesse caso 3.3, eu quero apagar o 20, tá? Mais o 40. O 40 é preto, mas ele tem um filho, filho contrário, né? Assim, como ele é filho direito, o filho esquerdo dele é vermelho. Então, nesse caso, vou mudar a cor do irmão e do filho vermelho. Depois eu vou executar uma rotação à direita. Então, e aí isso vai transformar a árvore no caso 3.4, que aí eu vou
executar o que eu tenho que fazer. Então, olha lá. Então, neste caso aqui, tá? O, o 30 vira duplo preto. Aí, eu vou fazer uma rotação à esquerda e depois outra à direita. Ou melhor, uma rotação à direita e depois outra à esquerda, uma dupla rotação, certo? E com isso, né, então, rotacionei, troquei de cor, né, e depois troquei de cor de novo, que eu vou rotacionar assim, então vai ficar 30, 35, 40, tá? E depois eu vou fazer uma outra rotação, assim, uma rotação dupla, tá? E vai ficar 35, 30 e 40. Com isso eu consigo tirar o duplo preto daqui. Porque eu tendo um vermelho, eu consigo. Percebam que se eu tenho um nó vermelho no nível próximo, né? Então esse cara está no nível, vamos supor, está no nível 4, esse aqui está no nível 3, ou esse cara está no nível 3, esse cara está no nível 2 da árvore. Com isso, eu consigo pegar este vermelho e transformar em preto. E aí eu tiro o duplo preto. Quando eu não tenho essa possibilidade de ter o vermelho, cadê? Certo? Eu vou ter que gerar um duplo preto, criar um vermelho aqui, certo? E ir subindo esse duplo preto até chegar à raiz, se for o caso. Se eu não encontrar nenhum vermelho no caminho. Bom, e o caso 3.4, o irmão é preto, mas o filho direito é vermelho, certo? Então vejam, no outro caso, o irmão era filho direito e o sobrinho era filho esquerdo, né? Agora, tanto o irmão quanto o sobrinho são filhos, neste caso, filhos direito, tá? Então, de novo, eu quero remover o 20, tá? Então, o 20 vai gerar um duplo preto, ok? E aí, basta mudar a cor do filho direito para, eh, para vermelho, tá? Então muda a cor do filho direito vermelho, 50, que ele vai virar preto, certo? Muda a cor do pai, 30 para preto, se ele já não está preto, tá? E executa a rotação para a esquerda do pai, 30. Então uma rotação simples, ok? Então, executando uma rotação simples, eu tenho um vermelho que está substituindo um duplo preto. Um vermelho vai pegar um dos pretos, um dos duplo preto vai para o vermelho, né, e faz a rotação, para poder manter a árvore no mesmo nível, com a mesma quantidade de nós pretos. Certo? Com isso eu consigo fazer a devida rotação e manter o equilíbrio. Porque antes eu tinha, ó, no 30, 20, null. 1, 2, 3. E agora eu tenho 40, 30, null. 1, 2, 3. Manteve para os dois lados. Ok? Então, resumindo, né? Acho que não vou falar disso, não. É, a ideia básica. A ideia básica
aqui vai ser, né, eh, colocar assim, talvez seja melhor para vocês. Então, a ideia básica aqui vai ser, eu tenho eu passo a ter um filho, eh, na hora da remoção, se eu vou remover o nó vermelho, tá tudo bem, tá. Eh, se esse nó não for vermelho e for preto, eu tenho que olhar para o irmão, né. Se eu encontrei um irmão vermelho, há uma facilidade aí. Se eu não encontrei um não vermelho, esse cara vai virar um duplo preto, o irmão vermelho ou o sobrinho vermelho, tá, ou o pai vermelho, ele vai pegar esse duplo preto para si, certo. O problema é quando eu não tenho nem o pai, nem o irmão, nem o sobrinho vermelho. Aí eu tenho que elevar esse duplo preto para o pai e começar todo o processo novamente, certo. Mas se irmão, tio, ou melhor, irmão, pai ou sobrinho forem vermelhos, com rotação eu consigo tirar o duplo preto, tá. Então a remoção do duplo preto, duplo duplo preto, tá, trava-língua aí, né, ela pode se dar por mudança de cor e rotação ou por, ir buscando a recursão para cima. Lembrando, como é que eu subo na árvore para esses casos? Eu tenho que usar, de novo, a pilha de caminhamento, tá. Com a pilha de caminhamento eu sei quem é o pai. E aí, eu estou nesse cara, eu que sei quem é o pai. Eu estou nesse cara, eu sei quem é o pai. Até chegar na raiz, quando a pilha está vazia. Perfeito? Ver se tem mais alguma coisa. Então, eh, esse não é um algoritmo recursivo, tá, mas só para vocês terem uma ideia, tá, que eu tenho que olhar, tá, a ideia do caso 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, tá. Então, eh, percebam que, percebam que a remoção de nó duplo preto, ela é uma solução que exige um pouco mais do algoritmo. Então, quando a gente fala que cada função faz uma coisa, é porque vocês vão começar a perceber que eu vou ter funções que não são mais de 10, 15 linhas, tá? Eu vou ter funções mais complexas um pouco. E aí eu preciso entender cada etapa do que eu estou fazendo. Por isso é importante, né, a gente registrar os casos que a gente está fazendo. E veja, eu estou apagando o, o ó, primeira coisa que eu faço, apagar, remover usando o árvore binária de busca e depois eu vou fazer o tratamento, tá? E o tratamento vai depender de caso a caso. Então, se eu deixo tudo junto, eu posso ter algumas dificuldades de execução ou de interpretação, tá? Então, como exercício, tá, eu quero que vocês tentem remover o caso 40 aí, tá? O nó 40. Revejam lá e a gente vai ver.
Existem alguns sites, né, eu não sei se todos ainda estão ativos, tá, em geral esse do Gauss aqui, ele está sempre ativo, mas como as coisas vão mudando, né, a gente não tenho certeza se estão todos ativos. Vocês podem ir para aprendendo a demonstração. Então vejam que além de, além de da cor, né, vermelha e preta, então veja, a gente estava usando um bit, né, para definir cor, no menor situação. Mas eu tenho a situação do duplo preto, que é temporária, mas ela existe, tá? Então, ou eu marco esse duplo preto dentro da minha estrutura, ou eu lembro que ele existe e continuo, assim, é uma situação abstrata do duplo preto. Não é que ele vai ter que estar na estrutura da tua árvore, tá? Mas é uma situação temporária que tem que ser remediada o mais rápido possível. Tá? E ele vai subindo. Então, eu vou sabendo que eu estou no duplo preto. É bom dar uma sinalizada nesse caso. Como é que eu posso sinalizar? Ou eu coloco mais um, mais um bit, para dizer que ele é um duplo preto, tá? Enquanto eu não for resolvendo, tá? Ou eu tenho uma variável à parte, tá? Dentro do meu processo de remoção, dizendo que eu ainda tenho um duplo preto e qual é o duplo preto. Né? Basta ter um ponteiro apontando para o duplo preto dentro dentro da execução, né? Da, dentro do algoritmo de remoção, eu crio uma variável temporária que aponta para o duplo preto. Qual é a vantagem de um e a vantagem do outro? Se eu ponho na estrutura, mesmo que seja um bit, a gente está fazendo testes aqui com 5, 6, 10, mas lembre-se que o meu algoritmo, a minha árvore, ela pode ter 5.000 bits, ou 5.000 elementos, 10.000 elementos. Então, com isso, eu vou ter 10.000 bits, ou 8.000 bits. Então, eu vou ter 8K. Vamos botar 8.000 bits. Né? Então, eu vou ter 8K bytes de, é, de dados não utilizados, porque eu vou usar um bit só. Né? Uma única vez, porque eu só vou ter um duplo preto. E para armazenar dentro de uma estrutura, isso vai crescer. E se eu ponho uma variável que é um ponteiro, tá? Ou uma variável simples, para dizer que eu tenho um duplo preto, eu vou gastar uma variável num tempo, independente se a árvore tem 10 ou 10.000 ou 10 milhões de elementos, de nós. Né? Então tem que se pensar nisso. Por fim, então, tá? Um outro exercício, tentem inserir esses elementos na árvore e depois tentem remover esses elementos. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa para vocês. Eu acho que é só, tá? E aí o exercício de árvore rubro-negra é esse. Então vamos encerrar por aqui. A partir da aula que vem, nós vamos falar da Sply Tree ou da Patrícia, tá na dúvida aqui.
Possivelmente eu vou falar da Patrícia, tá, para que vocês compreendam melhor. Então, a gente está falando aí, já falamos de árvore binária de busca, falamos de árvore binária AVL, falamos de árvore binária rubro-negra, vamos falar de árvore binária Patrícia e árvore binária Splitree. Então, são 4 árvores binárias de busca, ou árvores binárias, né, que seguem regras um pouco diferentes uma das outras. Tá bom? Então, até a próxima.